isso aí, galera. Estamos nós aqui no podcast Mandou Real e hoje, de propósito, eu sou Cris Leão, vim aqui com vocês, abrindo o jogo, mandando real, porque o negócio é o seguinte: estou aqui com o Júnior Batista, meu amigo, e eu quero compartilhar com vocês o tema desse nosso programa, desse nosso podcast, que é um tema que eu fiz de propósito e não compartilhei com o meu entrevistado aqui, o Júnior Batista. Então, de propósito, para a gente falar sobre flow. Vamos falar sobre improviso, sobre flow, sobre deixar rolar. O que é esse tal negócio de flow? Júnior Batista, bem-vindo aos nossos estúdios aqui. Vamos compartilhar um pouquinho com essa galera e chamar esse pessoal aí para seguir o nosso canal também. Faça esse convite aí para o pessoal, por favor. Fala, Cris, tudo bem? Pessoal que nos assiste aí, muito bom participar do nosso podcast Mandou Real. Às vezes a gente passa uns dias aí sem se falar, eu e o Cris, quando a gente começa a falar de novo, aí vem assunto e a gente, começa a vir aí, às vezes um fala para o outro, às vezes quando chega na hora assim que vai gravar, fala, vamos falar sobre tal assunto? Não é isso, Cris? Exatamente. E a E gente é quer legal convidar que você se você ainda não tiver inscrito ou inscrita no canal, faça isso. Clica aqui no sininho, aqui embaixo, já. Isso nos ajuda. A gente pede para vocês se inscreverem, porque nós queremos ter um crescimento orgânico também, um crescimento em tudo aquilo que a gente tem feito, aquilo que a gente tem investido, para que vocês recebam o melhor possível dos nossos bate-papos aqui, o melhor possível do que a gente entende, do que a gente sabe, do que a gente vive, do que a gente deixa fluir tudo aquilo que há de melhor em nós para vocês aí. Então, faça isso, compartilhe com outras pessoas também. Se você sentiu e se sentiu aí abençoado, abençoada, se você se sentiu de uma certa forma tocado ou impulsionado a mudar de vida, a mudar de pensamento, essa é a proposta do Mundo Real. Mudança de mentalidade, mudança de vida, mudança de estado, sair do ponto A para o ponto B. Talvez você não precise ir para o ponto Z ainda. Contente-se com os próximos 200 metros. Então, é isso que a gente tem tentado fazer aqui, né, Júnior? Todos os dias, o Júnior também atendendo no consultório, tenho certeza, ele mesmo é um terapeuta, meu terapeuta, faço questão de abrir aqui para vocês, e é a pessoa em quem eu confio para fazer minhas terapias e abrir os meus maiores problemas, vamos dizer assim, os maiores segredos. Por quê? Uma pessoa que merece respeito, uma pessoa que ele conquistou o meu respeito. Eu quero falar um pouco hoje sobre o flow, porque é uma área que incrível. Eu acho uma área incrível, Júnior. Isso eu quero falar sobre isso porque hoje eu tive esse insight hoje aqui, atendendo uma pessoa, já começo aqui a entrar no assunto, porque eu ótimo. atendendo um novo aluno, numa nova, eu tenho uma mentoria para quem me conhece, eu sou um mentor na área de leilões de imóveis, eu sou um assessor de investimentos em leilões de imóveis, um cargo que eu mesmo criei para uma classe de operários, não é operário, Legal. uma classe de pessoas que, aliás, uma classe distinta de pessoas que compartilham dos mesmos desejos, têm a mesma afinidade. Inclusive, criei uma mentoria para falar sobre isso, sobre leilões de imóveis e como prosperar nessa área. Eu ensino as Ótimo. pessoas a prosperarem com leilões, prosperarem com negócios imobiliários. E aí, N cases, né? N situações. Eu já tenho mais de 26 anos de experiência na área de imóveis, né? Na área imobiliária. Então, isso me dá muita prática. E essa prática é o que eu trago para os meus alunos e apresento nas aulas de mentoria, e a gente troca as experiências. Então, já tem alunos aí com o 11º imóvel arrematado, tem alunos que estão Ótimo. iniciando, e é muito legal essa troca de experiência, porque justamente a gente, enquanto compartilha com alguém algo que você vivenciou, algo que você conquistou, ou algo que você perdeu, esse flow, né, esse compartilhar, esse processo de mentoria é algo assim, até para o Júnior saber, ele já sabe que né, já abri com ele quando eu estava bem no início e comecei a compartilhar os meus medos, os meus receios, né? Puxa, mas como assim eu vou me expor desse jeito? Como assim eu vou gravar um vídeo na internet? Como assim, né? Como é que eu vou? Como é que vai acontecer isso? As pessoas vão conhecer mais sobre mim, eu vou ter que lidar com os haters e tudo mais. E essas crenças, né, as crenças limitantes, mas como é que eu vou me portar diante da câmera? Ele foi me ajudando, ele foi me tirando de mim, na verdade, aquilo que eu tinha e não sabia, aquelas coisas que eu imaginava que seriam grandes problemas,
não, simplesmente não aconteceram. Estou esperando até hoje os haters, não apareceram na minha vida. Estou esperando. Não que eu não tenha, que eu saiba, não tem inimigo, né? Não lembro. Sinceramente, não lembro de um inimigo meu. Mas se é que eu posso chamar de inimigo, é o inimigo de todos, né? O inimigo, o pecado, o mal, esse sim é meu inimigo. Mas na vida real, não tem. E gente insatisfeita do meu lado, não tenho mesmo. E isso é uma grande conquista, porque quando a gente trabalha certo, a gente deixa fluir mesmo, né? Vai nesse flow da vida, nesse flow, numa pegada de querer o bem do outro, querer ajudar o outro. Estou aqui com o Júnior, tenho certeza que ele quer contribuir com o melhor que ele tem para você mudar de vida, para você estar doando o tempo dele aqui, doando a expertise dele, doando a vida dele para mim, para você, para todo aquele que está aqui conosco. Isso é um flow, a gente está deixando fluir através de nós. Então, queria ouvir um pouquinho de um psicólogo, de uma pessoa que entende dessa parte, qual é a visão que ele tem desse jeito que eu estou falando. Ele não se preparou, foi um susto aqui para ele, qual o tema desse novo podcast aqui, justamente para que ele mande real. Eu fiz de propósito, para que ele mande real o que ele tem dentro dele ali, o que o Espírito Santo tem dentro dele, o que Deus tem, né, através dele, o que ele tem de melhor para você, para a sua vida, para a sua empresa, para os seus negócios. A ideia é essa. A ideia é criar esse ambiente, essa atmosfera de flow para que a gente possa fluir nesse pensamento. Então, Junião, com você, manda aí, manda real no flow. Ô, Estou Cris, é um tomando grande uma aguinha aqui. prazer. Nós estamos tomando aguinha aqui, ó, na mesma conexão, ó, no mesmo, conectado, no mesmo, Tamo junto. tamo junto, tamo fluindo, tamo no Estamos flow. fluindo, estamos fluindo. Cris, é um prazer, como você sabe, eu já falei isso em outro programa com você, gravar com você, confio muito em você também, no seu Bom, ministério, na sua profissão, na bom. sua família, né, em si. É uma família que é nossos amigos. E quando você falou para mim assim, vou pegar você de surpresa, eu já fiquei assim, puxa vida, e agora o que vem? Vem Quando você alguma falou do coisa aí. flow, mas quando você falou do flow, ó como eu fico feliz demais para ver Ah, como Deus é bom, é Deus é bom muito bom. demais. É bom demais. Há um tempinho atrás, agora, eu fui ajudar nos jovens de uma igreja, inclusive da comunidade Cristã Vida, lá Ah, do Tremembé, e o nome do sim, grupo deles é Overflow, que que é legal. transbordar, transbordar. E quando eu fui lá e trouxe a palavra ali, aquela noite ali para eles, foi muito bom, foi muito gostoso. O Felipe Bueno é o líder, a Isabela também, custódio, a Kayala e a Karina. Eu fiquei muito feliz porque eu falei na noite sobre o termo overflow um pouco, que é deixar-se transbordar. E hoje você pegou a palavra flow, que é esse fluxo, esse fluir, esse Exato. partilhar, repartilhar também. E eu fico pensando, a gente só deixa fluir aquilo que tem. Exato. Por isso, deixa eu Então, só pegar um gancho aqui no que você falou. vamos lá. Eu quero aproveitar isso aqui porque eu estou juntando os temas aqui, dois em um, aqui, dois ou três ou mais em um. Porque o que acontece? Júnior, ó, vou mandar real, galera. Estou mandando real aqui, nunca falei isso no ar. Só quem está muito perto de mim conhece essa parte. Na verdade, quem está muito perto de mim já tem costume, já sabe como eu sou, já sabe que eu mando real, já sabe que eu, assim, fluo na inspiração que eu tenho naquele momento e busco fluir nesse sentido, né? Falando de música, falando de louvor, falando de deixar o Espírito de Deus me usar como Ele quer. Eu realmente busco me deixar mais livre para isso. Mas uma coisa que eu queria dizer é o seguinte: essa é uma situação que eu ia preparar um outro programa para a gente falar sobre isso, mas no sentido de falar hoje. E tem a ver com isso, tem a ver com o flow. Na verdade, é parte do flow. Ou o flow é parte disso, eu não sei explicar direito. Aliás, você está dando um nó na minha cabeça, eu estou estudando teologia com esse professor aqui, online. Você está doido, o negócio é. Gente, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês aqui, fazendo uma parte. Sabe como são as aulas online? Assim, eu estou lá estudando, tal, lendo, vendo a apostila, assistindo o vídeo, aí daqui a pouco eu começo, aí eu paro o vídeo, dou um pause, choro um pouco, reflito um pouco, respiro, aí vou lá de novo, aperto o play, vou de novo, aí eu paro um pouco, choro mais um pouco, reflito mais um pouco. Gente, é um negócio assim que é a palavra viva, né? A vida que você extrai do texto.
tem situações, claro, tem a parte da história, tem a parte, né, que passa, que tem que passar mesmo, um teólogo, precisa, para ser um teólogo, precisa aprender tudo aquilo de história, né? Grego, hebraico e tudo mais, mas tem uns pontos ali, mesmo na história, que você está vendo e você reflete, você traz para a sua vida, e tudo aquilo que você traz para a sua vida de bom, tudo aquilo que você traz para a sua vida e capta como algo que flui mesmo para você, e através daquela letra morta, né, de uma letra parada ali, você pega aquilo e traz para o seu coração, na sua mente, e você põe aquilo em prática, e você vê, reflete, fala, puxa, ainda não atingi esse nível de paz, esse nível de excelência, esse nível de, nos meus negócios, na minha casa, com a minha família, eu preciso chegar lá. E quando você tem esse desejo, deixa essa palavra te moldar, e você entra de verdade nesse flow, e aí você os sentimentos acabam vindo, né? Seu olho enche de lágrima, você fala, puxa, como eu preciso melhorar, Deus, me ajuda a melhorar nesse sentido, né? É como a música lá, me ajuda a melhorar, é bem isso, me ajuda a melhorar. E aí você vê essa coisa toda fluindo. E eu queria compartilhar o seguinte, eu não sei se eu acredito no improviso, Junior. Eu fiquei bem assim, já há alguns anos na minha vida, eu venho me questionando as situações porque, olha só, vamos ver se vocês entendem comigo esse ponto de vista. Improviso. Tá, improviso. Como é que se improvisa? Eu vou nos shows de stand-up, eu gosto muito de stand-up, é muito legal. Os caras, claro que tem a parte que eles falam muito palavrão, aí já não tem muito a ver comigo. Mas tirando, conseguindo filtrar aí os palavrões, gente, é muito louco. É uma capacidade que esse pessoal tem de interagir. Eu vejo o Whindersson Nunes, né? Me divirto, os caras realmente mandam muito Igor bem. Guimarães. Por esse pessoal. E assim, se você tiver a oportunidade, não sei quem já teve aqui a oportunidade de ver um show ao vivo mesmo, é muito legal, é muito legal. E é uma coisa assim que você vê esse flow, você vê fluindo, e é um improviso, sim, mas um improviso que eu não sei se eu consigo acreditar que seja por simplesmente um improviso. Como o Júnior falou, você só entrega o que você tem. E aí eu fiquei pensando, e olhando para o curso de teologia também, e pensando na questão da ética cristã e da ética na pregação, da ética em preparar um sermão, os pontos do sermão expositivo, o sermão isso e aquilo, e todos os pontos, e aí você começa a pensar, você só consegue entregar um verdadeiro sermão se você tiver aquilo dentro de você, senão você vai ser simplesmente um teólogo teorético, né? Acho que é essa palavra, falando Sim. só da teoria da palavra, uma questão de sintaxe. Mas não, se você, para você transmitir algo para alguém, tem que ser com vida, tem que ser com alegria, tem que ser com flow, tem que se deixar fluir. Eu só estou falando isso porque até linkando, né? Por isso veio essa ideia do tema do programa, justamente porque eu estava numa reunião de negócios. Olha só isso, uma sessão estratégica que eu faço, uma reunião de negócios com um aluno, um potencial aluno, um novo aluno que vai entrar na nossa mentoria, e ele ali interessado em saber sobre os leilões e tudo mais. Mas aí, gente, não dá para explicar. Eu conversando com ele, perguntando quais seriam os maiores desafios da vida dele, onde ele queria estar nos próximos 12 meses, tudo. E essas perguntas, vamos dizer, técnicas, né? Perguntas técnicas de psicologia ou de entrevista de emprego, se você for fazer. Anamnese. É uma anamnese, exatamente, um termo técnico. Então, eu fazendo essa anamnese e também recebendo essas respostas, esses inputs aí do meu aluno, do meu futuro aluno, e aí os pontos de vista que ele ia colocando, e aí eu falando, puxa, ele falando que passou por uma dificuldade, passou por um ponto difícil, uma história de ter perdido dinheiro, e aí eu já comecei a me conectar, e falei, puxa, eu também passei por isso, mas aí eu contei minha experiência, conversei com tais pessoas, conversei com um pastor uma vez lá em Sorocaba, ele me falou, Cris, a experiência custa. Então, esses pontos, sabe? E aí eu comecei a refletir e falar, puxa, então quer dizer que realmente o que eu passei me custou um tempo, me custou um dinheiro, me custou alguns milhões talvez, mas me trouxe experiência. E essa experiência, quanto é que custa? Quanto custa para você ser tratado, ser transformado? Quanto vale você transformado? Quanto vale você numa versão diferente? Quanto vale a sua transformação na vida de outras pessoas? E aí que vem o ponto do flow. Nessa entrevista, que era para durar meia hora, sem brincadeira, eu falei acho que 3 horas, não vi o tempo passar. Eu até atrasei aqui a gravação do programa, porque eu estava fazendo essa entrevista, fazendo essa conversa com alunos, com dois alunos, na verdade, atrasei a segunda,
em função disso, eu pedi perdão para o Júnior aqui, porque a gente deu uma atrasada, mas o que acontece? Fluiu, fluiu. No final, assim, mais para o meio da conversa, tava eu e ele chorando, os dois chorando na entrevista aqui, com as coisas boas que a gente viveu, das experiências que a gente trocou. Então, eu estou falando, o flow é isso. Às vezes, a gente quer, eu quero também me policiar, o Júnior sabe também, eu tenho feito um exercício para buscar me policiar e não sei se eu posso dizer não fluir tanto assim, mas para tentar controlar um pouco mais esse lado mais espontâneo, né? Que eu tenho um lado espontâneo. Quem me conhece mais assim de perto e convive mais comigo, sabe? Desse lado espontâneo, às vezes até meio inocente, de fazer uma brincadeira, claro, tudo buscando um refinamento, né? Não é exatamente uma brincadeira. Minha esposa fala que eu faço piada de americano, que só eu entendo, eu e os americanos, ninguém mais entende. Mas assim, não importa, eu fico feliz, eu acho legal. E aí o que acontece? E aí a Beca também, a Beca ri comigo. Aí ela e eu, assim, a gente assiste esses programas de comédia aí, né? Todo mundo odeia o Chris, esses negócios assim, só a gente ri. Aí a Andrés, ai, vocês estão achando graça disso? Mas é engraçado, é muito legal. E aí tem um cara que fala, né? Ai, uma loucura, eu vou dar um exemplo aqui ridículo, mas é muito top, eu acho muito legal, uma sacada de marketing, assim. Tem um cara que chama Jotinha da Bahia, não sei se alguém já ouviu, é ridículo. O cara ele fala, chocolate. E sabe o jeito que ele fala? Chocolate, comendo chocolate. Meu, a gente racha o bico, e só de falar isso eu já racho o bico com a Beca. E a Andrés, ai, não aguento mais você falando disso, é muito feio, é muito horrível, não sei o quê. Que é isso? Deixa, né? Deixa a gente brincar aqui. O cara é muito top. O cara é o rei do marketing aí, né? Jotinha da Bahia. É um cara, tem uma cara muito engraçada, um senhorzinho assim, e é muito engraçado. Então, quer dizer, ele flui, e essas coisas, quando a gente flui, é muito legal. Então, uma reunião que era para ser somente puramente uma reunião técnica, isso que eu queria dizer. A gente fluiu na reunião e virou algo de vida, virou uma conversa que é como, mais ou menos como essa que a gente está tendo aqui com vocês, Mandando Real. Então, qual é a proposta do Mandou Real? Vida, levar vida para vocês, vida na empresa, vida nos negócios, vida nos relacionamentos, vida na família, vida entre você e seu marido, o seu marido e sua filha. E a ideia é essa, a ideia é trazer tudo aquilo que possa acrescentar algo de bom para você, para sua família, para sua vida. Então, deixa fluir, sabe? Já falei demais aqui, mas, Júnior, o que é esse negócio que a gente faz sem saber? É uma coisa que só o Espírito de Deus pode fazer? O comediante, ele tem o Espírito de Deus? Para mim, o cara tem o Espírito de Deus. Você não enxerga isso, o espírito criativo de Deus, que é só a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que ninguém consegue fazer nada se não for através do Espírito. Toda a criação, um carro novo, um design novo, um produto novo, uma bota nova, uma bolsa nova, nova assim que eu digo, não que foi comprada, mas para se criar Sim. uma bolsa nova, se fazer o design novo, se criar um novo prédio, uma nova solução, seja na área que for. Esse dom criativo, da onde vem? De onde vem esse flow, esse dom, né, que faz a gente estar aqui conversando e de repente a gente entra num estado de equilíbrio, não sei explicar, a gente entra, as mentes se juntam assim e você fala, meu, é para isso que eu nasci. Fala, esse é o propósito da minha vida. É louco, assim, eu até arrepia. É isso. Ô, Cris, Fala aí a quando... parte técnica, que eu não manjo. Eu sei só da Não, parte espiritual, assim, né? não, quando você estava falando aí, é interessante quando você fala de as, as- os improvisos, as coincidências da vida, não é? É, Para nós é tudo improviso e coincidência no sentido de que a gente está do lado de baixo da tapeçaria, né? E Deus está na parte de exato. cima, olhando, e para ele tudo tem propósito, tem sentido. Sim, E a gente usa até um termo que chamamos de cristocidência, né? Ao invés de coincidência, tudo tem um propósito. E sim, interessante que você fala, um comediante, um artista, um musicista, eles estão ali partindo da arte. Deus, ele tem uma multiforme sabedoria. É claro que ele vai exato. querer falar com o humano através da sua multiforme sabedoria. A arte é uma delas. A arte não é igual à Bíblia. A Bíblia é revelação. Ali não tem, é infalível, não tem erros ali. Mas Deus, ele também, ele precisa fazer ancoragens na mente desses seres humanos. E muitas vezes ele pode usar a arte para isso.
A Sim, arte não é o meio perfeito, mas é um dos meios que Deus pode usar para falar com o ser humano. Um grande artista, um musicista, ou uma pessoa comum, uma lavandeira, um padeiro. Jesus, quando sim, chegou ali naquele tanque de Jacó, ali em João 4, que ele conversa com aquela mulher que estava ali, sentada ali perto daquele poço ali, ele pede água para ela, uma mulher samaritana, isso, e ela fala: Ué, você sendo judeu, pede água para mim, sendo samaritana, por causa daquela rixa entre judeus e samaritanos que tinha naquela época. exato, E ela fala: Você tá pedindo para eu tirar água? Não era para um judeu estar falando com uma mulher samaritana. E Jesus bate um papo com ela e ele cita um termo muito interessante. Ele cita de água. Ele fala: Eu tenho uma água melhor do que essa. E se você soubesse com quem você está falando, você estaria me pedindo água. exato. E quando você beber dessa água, olha que lindo. Rios de água viva fluirão Fluirão. do seu interior. Olha o que ele está falando para ela: É o rios de flow, água viva. É o flow. é o Não é flow. uma água morta, uma água cristalizada. Aquela mulher estava numa vida que não tinha mais fluir na vida dela. Exato, Ela mesma já era casada, já foi casada com 5 homens, e o que ela estava com ele agora não era nem marido dela, Jesus fala. Olha o que Jesus está falando. Sua vida está estagnada, está parada. exato. Você está sempre repetindo casa errado, casa errado, casa errado. Vamos pensar aqui nos nossos, no pessoal que nossos ouvintes, a nossa audiência. Às vezes você Exato. abriu uma empresa, deu errado, abriu a segunda empresa, deu errado, ou você fez um investimento, deu errado, segundo deu errado, e esse que você está fazendo agora, talvez você está passando, pensando, puxa vida, e agora, vai dar certo ou dar errado? Então, o nosso programa também ajuda você a fluir. A gente dá ideias aqui para que você possa destravar. Às vezes é um Exato. obstáculo nesse cano da criatividade, da ressignificação daquilo que você já sofreu nos negócios, ou na família, ou na sua igreja, ou na sua saúde. Então, quando Jesus promete para aquela mulher, vai fluir, ó, e é água viva, hein? Não é água parada, não. Não é assim, mas sempre deu errado. Então, mas agora, a gente tem que parar com esse negócio, mas sempre deu errado. Então, Jesus ele desafia, ele fala: mas agora não vai mais dar errado, não. Faz do Exato. jeito certo que não vai dar errado. Então, hoje é um convite para a gente pegar esse fluir e fazer um overflow também na vida dos Exato. outros, das outras pessoas, que é transbordar isso para a vida das Transbordar. outras pessoas. A nossa boca fala do que o coração está cheio. E que nós possamos estar hoje com o coração cheio dessa ressignificação, essa renovação, para que possamos nos ajudar Muito, e ajudar as pessoas que estão em nossa volta também, né, Cris? muito. O que eu sinto é exatamente isso. Eu sinto, sabe aquela coisa que vem, aquela sensação, puxa, falo, mas não falo, né? Falo o que eu estou sentindo de falar, que eu estou, não é sentindo, a gente fala sentindo de uma forma meio, não sei exatamente nada, mas eu tenho uma convicção que vem de dentro de mim que me impele a ter uma atitude. E aí eu fico, a minha razão fica, não, não é o momento de ter essa atitude, não. Segura isso agora, você está falando de negócios, agora você está. Então, será que realmente a gente tem esses departamentos estanques? Ou será que, enquanto eu estou falando de negócios, eu posso também falar sobre algo que Deus está me inspirando, algo que Deus está me movendo a falar, porque eu sei que aquilo vai contribuir para a pessoa, vai mudar a vida da pessoa, como talvez hoje aconteceu, o agradecimento que a gente recebe, o reconhecimento, né, às vezes, por ter participado daquele momento que era simplesmente de 30 ou 45 minutos programados, né, e acabaram se tornando 3 horas, e de uma forma também que nós nem percebemos o tempo passar. O que significa isso? Significa talvez uma mudança de vida para alguém, uma mudança de caminho, uma mudança de rota, uma mudança de pensamento, de atitude. No mínimo, ele ganhou o dia. Eu falei, eu ganhei a minha sexta-feira. Já saí daquela reunião, sabe? Beleza, Deus, cumpri meu propósito de hoje, tô de boa aqui, tô feliz porque eu deixei fluir um rio de água viva da minha vida, e ele também deixou da vida dele, porque ele abriu aquelas perguntas, né, da anamnese, elas realmente Isso. fazem a gente pensar. Eu saí de dor de cabeça, né, de tanto pensar e ajudar, tentar ajudar esse ponto de vista. Ele compartilhou que passou por dificuldades, então faz a gente reviver de certa forma ou repensar alguns pontos que são complicados para a gente, mas
tudo isso num propósito de cura, num propósito de transformação, num propósito de ressignificação, como o Júnior falou. É isso, é buscar não reviver o problema para dizer, puxa, como minha vida é ruim, como é chata, como ele falou, eu não, eu cheguei a vários pontos pela perda financeira, às vezes o desespero, mas nunca cheguei a ficar em depressão. Eu não tive uma doença, como o Júnior sabe bem como é, a depressão, que é algo diferente. A gente rotula a pessoa, né? Ah, estou com depressão e brinca até, ou fala sem pensar que está com depressão, e não está nada com depressão, é um estágio, um sentimento passageiro, um momento, uma coisa momentânea. Depressão é muito mais profunda, muito mais, tem um sentido muito pior do que aquilo que a pessoa Tem normalmente mais. brinca falando, né? Então, assim, nem se deveria brincar com isso, que é algo bem sério, só quem tem sabe o que é. Então, ele falou, puxa, eu não cheguei a ficar num estágio tão ruim porque eu busquei, ele falou isso, busquei repensar, ressignificar, entender o lado bom e aprender com aquilo que tinha acontecido. Então, esse é o esforço na nossa vida. A vida é cíclica. Ninguém está sempre por cima, ninguém está sempre por baixo. Então, tem que deixar fluir, tem que deixar. Às vezes, o improviso é bom, deixa um espacinho para Deus agir na sua vida, né? Deixa um espacinho para você não ser mais só você, né? É difícil fazer as coisas sozinho, é muito difícil. Então, o que eu tenho visto é isso, um fluir mesmo. Tenho percebido isso e eu estou cada vez mais convicto depois de estar fazendo, né, o curso de teologia, ao invés de uma coisa que está abrindo minha cabeça. É ao contrário, assim, eu Uhum. imaginei, sempre pensei, não, teologia, vou ficar só estudando a letra, não vai adiantar nada. Mas não, quando você entende, aquilo abre a sua cabeça, porque até pelos vídeos que a gente vê, os ensinamentos de outras pessoas também, né? É impressionante como o teólogo ali coloca e posiciona as situações para você realmente abrir a mente naquele sentido e entender que é muito mais do que aquilo. Quando você conhece profundamente um determinado ponto, você vê como você é limitado em todos os outros, né? Como os outros também têm um cabimento ali, estão envoltos em todo esse processo. É muito legal. E eu tenho vivido um processo maravilhoso nesse sentido e tenho visto que cada vez mais os negócios, eu já digo para vocês aqui, os negócios, os cursos que você faz, o ensino que você tem, a vida que você leva, as suas atitudes, seus hábitos, está tudo linkado, está tudo junto. E você não é só o que você atua, não é só o seu papel na empresa, o seu papel na cidade, como cidadão, como é, ministro de Deus, como pastor, pregador, como policial, como bombeiro. Você é um conjunto. Você é um conjunto de coisas. Aliás, que conjunto de coisas impressionantes que Deus preparou para cada um de nós sermos e vivermos em papéis. E é assim, se você ficar travado em uma coisa, você não é mais nada na outra. E cada vez eu percebo que as pessoas de sucesso, de verdade, elas são o que elas são. São o que elas são de manhã, à tarde, à noite. Claro, tem umas diferenças aí de humor ou de seja lá o que for, mas elas são o que elas são. Então, não queira viver um papel que você não é, não queira assumir um papel que você não tem, não queira fazer uma coisa que você não faz para os outros acharem que você faz, ou para os outros acharem que você é. Seja exatamente quem você é, porque vai chegar uma hora que você vai precisar disso, e é só isso que você vai ter. Você não vai ter a sua máscara, você não vai ter a sua vida projetada, você só vai ter o seu eu real ali, e é o que você tem para hoje. Então, flua naquilo que você tem. Estou mandando real aqui porque eu creio Isso que aí. alguém vai ser ajudado com essa palavra, alguém vai ser. Talvez Deus possa usar um pouquinho do que a gente está deixando aqui para alguém ser modificado, ser transformado, né, Daniel? Verdade. Ô, Cris, quando você está falando aí, eu estou aqui mastigando o que você está falando. E quando você falou sobre a vida ser cíclica, eu me lembrei aqui do Friedrich Nietzsche, filósofo, Gente, que ele fala sobre o eterno retorno. A nossa vida é um eterno retorno, é sim, cíclico. ó que Você legal. começa num ponto, dá a volta, e ao mesmo tempo, conversando com um amigo meu, inclusive ele é nietzschiano, ele é psicólogo também, mas muito nietzschiano, ele estava me conversando comigo, a gente batendo um maior papo, e ele falou assim, Júnior, mas chega num momento de Nietzsche, dos livros dele, que ele fala sobre eterno retorno, mas ao mesmo tempo ele fala sobre mudança. Ele fala que nós passamos por mudanças, por fases, por etapas. Ué, se é eterno retorno, como é que ao mesmo tempo muda?
E eu conversando com ele, nós chegamos numa conclusão ali, muito importante. Sim, é cíclica a vida, a gente volta para o ponto estratégico onde nós paramos para refletir sobre aquilo, o que está acontecendo. Mas ela, ao mesmo tempo, é linear. Então, é um linear cíclico. A gente está vivendo, aí para num ponto ali que aquilo faz nós pararmos para pensar ali, fazer um feedback, quem sabe ressignificar alguma coisa, aí dá uma volta, mas nós voltamos sempre ao mesmo ponto, que é o ponto de nisso tem que mudar a minha vida. Eu agia dessa maneira, eu vou permanecer com a minha essência, mas as estratégias elas vão mudando balizada na minha essência. Eu Sim. permaneço essencial. Igual o Cris. O Cris, desde quando a gente começou nossas conversas lá no consultório, Cris, e eu já falei isso para você permanece o Cris, é o Cris que eu conheço. Mas as suas estratégias mudaram. Uhum. Mas, ao Bastante. mesmo tempo, a essência do Cris permanece, aquela essência, aquilo que o Cris é em si, permanece, o self do Cris permanece. Mas o Cris vai mudando de estratégia, vai mudando as atitudes, as Sim. formas de agir. O Cris pega aquele erro dele e aprende com aquele erro. É o mesmo erro, mas ele olha por outro prisma. Ele, Sim. ao invés de olhar para o erro e falar, puxa, é uma camisa de força, tá me segurando. Não, vamos olhar pelo outro lado. Você aprendeu uma maneira de não agir mais? É mesmo, então agora é uma lição. Não é mais uma Legal. camisa de força, é um degrau agora, isso que aconteceu comigo. Sim. Então, nós permanecemos essenciais, nós temos a nossa essência, mas nós temos dentro dessa existência esse flow, esse fluir. É uma essência que vai se transformando, é uma metamorfose ambulante, né? Como diria Raul Sim. Seixas. Nós Sim. vamos sendo essa metamorfose. A essência da lagarta permanece. Ela criou asas e agora está voando e tem cores novas. Muito bom. Faça isso, então, aproveite esse programa para fluir e transformar a sua vida e se entender também como essa talvez futura nova borboleta aí, né, que vai abrilhantar os caminhos de todo mundo. É aquela coisa, ninguém gosta tanto de uma lagarta, né? Mas quando vê uma borboleta, muda tudo. Então a ideia é essa, transforme-se na sua borboleta, nesse movimento eterno, cíclico e eterno, mas sempre voltando para o ponto diferente, né? Nós voltamos para o mesmo ponto, só que nós somos diferentes. E, Exato. né? De novo, outro ponto diferente. E É é uma isso aí. espiral, né, de mudança. Então, DNA, Isso. né, que é Isso. outro assunto também importante para a gente lidar, talvez. Falar sobre o DNA humano. É isso aí. Muito bom. Bom, gente, eu sei que nós poderíamos falar aqui a vida toda sobre esse assunto, mas nós queremos deixar aqui não um ponto final, mas um momento aqui de pausa nessa conversa, para talvez retomar num outro episódio, porque nós cremos que o Mundo Real é isso. A gente inicia alguns assuntos aqui, traz alguma coisa em profundidade, mas a nossa proposta aqui é trazer um conteúdo que vá oferecer uma diferença na sua vida, oferecer algo que vá acrescentar na sua vida de uma maneira diferente, mandando a real e nunca escondendo aquilo que nós cremos, vivemos, somos, fazemos, porque nós cremos que esse é o único jeito, não existe um outro. Verdade. Você não é o pastor, o psicólogo somente, a gente assume os papéis, e você não é a cozinheira somente. Quantas lições eu recebi de cozinheiras, quantas lições eu recebi de pedreiros, quantas aulas profissionais eu recebi de homens e mulheres da limpeza, quantas? Enormes e gigantescas. Então, não subestime quem você é, o seu cargo, não se nivele pela sua função, próprio Jesus desceu aqui na terra, se fez como homem, algo que alguém que não merece nada, o homem que o homem merece, nada. Mas mesmo assim, ele veio por nós, por você, por mim, para quê? Para fazer uma obra, uma transformação total na nossa vida e dar o exemplo, e dizendo, olha, mesmo sendo simples, como vocês são, eu estou sendo simples aqui também, mas eu não tirei, eu não deixei deixei lá toda a minha glória, mas eu continuo com essa essência em mim e faço o que eu faço aqui na Terra e mostro, entre aspas, o estrago que eu posso fazer aqui, ou no bom sentido, né? As bênçãos que eu posso fazer aqui, sendo quem eu sou, aqui onde eu estou, na condição que eu estou. Né?
muito bom saber. Então, se você gostou desse programa, clica aqui embaixo e inscreva-se no canal. Seja mais um dos nossos amigos aí, da nossa audiência, e também aguardamos as suas palavras, aqui, os seus comentários aqui, se você gostou, e inclusive pedindo para a gente, algum tema que você tenha para a gente falar e discutir aqui no ar e mandar real na sua vida. Julião, é isso. Queira, queira fazer as honras de dar as suas palavras finais, que eu sempre gosto de ouvir. É muito bom. Eu tenho para falar é só para nós deixarmos fluir. É claro que quando a gente fala que deixar fluir, ninguém está falando para tudo que vir na cabeça da pessoa ela fazer, não, né? O Sim, próprio Freud falava que se nós vivêssemos só de pulsões, que são aqueles impulsos, não seríamos gente, seríamos bichos. Então não é isso que eu e o Cris estamos falando. A gente está falando exato. assim, deixar fluir aquela vontade ecológica, os desejos ecológicos que nós temos. O que são vontades ecológicas? É aquela vontade, aquele desejo que vai fazer bem para nós, para o próximo e para o ambiente. Então, se você tem essa vontade, esse desejo, deixa fluir, vai. E deixa fluir também nosso programa aí, você clicando aí, se inscrevendo, Muito bom. compartilhando com outros também, que aí tem outras vidas que vão ser abençoadas, vão ser beneficiadas também com programas como esse. Maravilha. Eu vou deixar fluir também. Eu vou deixar uma última mensagenzinha bem rápida para vocês. Lembrando do filme Frozen, o Júnior sempre traz referências psicológicas e teológicas. Eu venho com a referência do Frozen e vou deixar para vocês a mensagem: Let it flow, let it flow. Ó, sacou? Não é let it go, é Gostei. let it flow. Gostei É dessa. isso aí. Gostei. Ó, inspiração, viu agora? Let it Boa. flow, let it flow. Essa é boa. Muito bom. Gostei. Então é isso aí, galera. Let it flow. Bora para o próximo programa. Até Nos vemos no mais. próximo. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí.